Olá, crianças! Espero que todas estejam bem. Hoje vamos fazer os últimos estudos sobre o Diário de Julieta e o Diário de um Banana. Então, vamos trabalhar com as páginas 52, 53, 54 e 55. Temos algumas atividades, espero que vocês estejam com o livro de vocês em mãos. Nós vamos analisar cada pergunta e vamos estar respondendo juntos estas atividades, tá bem? Então, na página 52, nós temos linguagem e construção dos textos. A número 1 diz o seguinte: leia os dois trechos a seguir. Nós temos um trecho do Diário de Julieta, que é o texto 1, e um trecho do Diário de Greg, que é o 2. Diário de Julieta, trecho 1. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Trecho 2. Diário de Greg. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom em videogame. Quem está falando nos dois trechos são os próprios personagens. Julieta, no trecho 1, e Greg, no trecho 2. Escreva as palavras de cada trecho que mostram que os personagens falam de si mesmos. No trecho 1, quais são as palavras que nós temos? Vamos ler novamente? Escrevam, por favor, onde está escrito trecho 1. Julieta, porque é o Diário de Julieta. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Qual palavra aí identifica que ela está falando dela, de algo que é dela? A palavra meu. Meu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Qual palavra identifica que ela, Julieta, está falando dela? Quando ela escreve a palavra fiquei. Então, no trecho 1, nós temos 2 palavras que identifica que Julieta está falando dela mesma. Meu e fiquei. Então, vocês vão responder aí no trecho 1, primeiro, a palavra Julieta, que é o nome da pessoa que está escrevendo o diário, com J maiúsculo. Por favor, coloque 2 pontos e escrevam meu, vírgula, fiquei. Trecho 2. Escrevam, por favor, Greg, com G maiúsculo. Ele diz o seguinte: não sei se já falei isso antes. Então, a palavra sei indica que ele está falando dele mesmo. Falei também diz que ele está falando dele mesmo. Mas eu sou super bom no videogame. Então, nós temos aí mais 2. Eu, e quando ele fala, sou. Então, no trecho 2, nós temos 4 palavras. Sei, falei, eu e sou. Bem, e tem um comentário em seguida que a gente vai estar lendo. Esta é uma característica dos diários pessoais, o uso da primeira pessoa, isto é, do eu, ao falar de si mesmo. Então, todo diário, a pessoa vai falar dela mesma. Então, ela usa palavras na primeira pessoa. Eu, meu, fiquei, sei, ganhei. Sempre se referindo a ela mesma. O uso da primeira pessoa. Releia o trecho a seguir, extraído de Diário de um Banana, e observe as palavras destacadas, que mostram que o personagem refere-se a si mesmo. As palavras destacadas que eu vou estar lendo são meu e eu. Verifique que está em negrito. Ele está sempre no meu pé, meu, querendo que eu saia e faça alguma coisa. Então, essas palavras mostram a presença do eu, isto é, o personagem fala de si mesmo. Por isso, usa a primeira pessoa, que foi o que eu comentei com vocês antes. Na página 53, nós temos a questão número 2. Leia um novo trecho do Diário de Julieta. A mamãe me levou ao médico porque eu estava espirrando muito. Sabe o que ele mandou eu fazer? Jogar fora todos os meus bichinhos de pelúcia.
Aí pede o seguinte na número 2, de acordo com esse trecho aí que vocês acabaram de estar ouvindo. Copie as palavras que mostram que esse trecho está em primeira pessoa, ou seja, que quem escreveu está falando dele mesmo. No caso de Julieta, está falando dela mesma. A palavra me, quando ela fala, a mamãe me levou, então me levou, me indica que ela está falando dela mesma. Ao médico, porque eu estava, então eu está na primeira pessoa. Julieta está falando dela mesma. Estava espirrando muito. Sabe o que ele mandou eu fazer? Olha o eu novamente, mas não precisa copiar porque já copiou. Jogar fora todos os meus bichinhos de pelúcia. Então, meus está na primeira pessoa, está se referindo a ela mesma, tá? No caso, é um pronome possessivo meu, meus. Então, na número 2, a resposta vai ser o me, eu e meus. Número 3. Releia cada trecho da página de diário à esquerda, prestando atenção na linguagem empregada. Depois, ligue esses trechos às afirmações à direita, que caracterizam a linguagem de cada um dos personagens. Então, quando eu vou escrever um diário, eu uso uma palavra do meu dia a dia, do meu cotidiano. Essa linguagem é chamada de linguagem informal, que também pode ser conhecida como linguagem coloquial ou linguagem espontânea. Nós vamos ler 2 trechos do Diário de Julieta e do Diário de Greg, e nós vamos ligar ao quadrinho que está aí do lado, que está escrito linguagem espontânea e linguagem informal. Então, Julieta diz o seguinte: ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Então, vocês vão ligar esse trecho a que é uma linguagem informal, porque é uma linguagem que ela usa no dia a dia dela, né? E também é uma linguagem espontânea, que também expressa carinho, quando ela diz que ele dormia na cama dela, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Então, ela expressou aí carinho. Agora vamos para o trecho de Greg. Aposto que, no mano a mano, eu venceria qualquer um da minha turma. Então, Greg está usando uma linguagem espontânea, com o uso de gíria. Olha o mano a mano. Gíria é algo que é usado muito numa linguagem informal, né? Ou expressões muito empregadas pelos jovens. E também está usando uma linguagem informal. Então, vocês vão ligar o trecho de Greg para a linguagem espontânea, com o uso de gírias ou expressões muito empregadas pelos jovens. E também vocês vão ligar para a linguagem informal. Número 4. Em sua opinião, quem são os possíveis personagens dos livros Diário de Julieta e Diário de um Banana? Justifique. Então, estes tipos de textos são escritos para qual tipo de público, para qual tipo de leitor? Com certeza, para pré-adolescentes ou adolescentes. Por quê? Qual a justificativa? Por que para este tipo de público? Por causa do uso da linguagem, né? Até por causa também dos desenhos, da forma como ele é feito, né? Que tem desenhos nos textos de diário, né? Então, isso identifica o tipo de público que este tipo de texto quer atingir. Agora vamos para a página 54, que diz a construção de um diário. Número 1. Pense na palavra diário. Que outra palavra ela lembra? Diário, dia. Não é verdade? Então, a palavra diário lembra dia. Por que lembra dia? Porque a gente escreve coisas do nosso dia a dia no diário. Então, a resposta vai ser dia. Número 2. Nos diários que você leu, as datas estão registradas. Observe. Diário da Julieta, 10 de outubro. Diário de um Banana, terça-feira. Por que as datas foram registradas? Para que a pessoa que escreve o diário não se esqueça de quando ocorreu o que foi registrado. Por isso que a gente coloca a data. Eu já escrevi diário quando eu era pré-adolescente. Então, eu sempre colocava a data para eu poder lembrar.
quando aconteceu aquilo que eu tinha escrito naquela página. Então, a resposta vai ser justamente essa, para que a pessoa que escreve o diário não se esqueça de quando ocorreu o que foi registrado. Número 3. Observe o início de cada um dos diários. Julieta, ela começa com companheiríssimo diário. E Greg, não sei se já falei isso antes. Parece que a Julieta e Greg estão conversando com alguém, isto é, com um interlocutor. Quem provavelmente é esse interlocutor, ou seja, com quem essas personagens estão falando? O interlocutor é o próprio diário, ou seja, a gente escreve para o próprio diário que está ali. Ou só se a gente tivesse alguém de confiança que a gente quisesse mostrar o nosso diário. Mas normalmente o diário é um segredo nosso. E então a gente está escrevendo para ele mesmo. O interlocutor vai ser o próprio diário. Número 4. Ao escrever um diário pessoal, registramos sentimentos, assuntos íntimos e até confidências. Para quem estamos escrevendo? Provavelmente para nós mesmos. Então a gente escreve para nós mesmos. Então, por isso que é um segredo. Então são os nossos sentimentos que a gente expressa, as nossas coisas íntimas, nossos segredinhos, né? Nossas decepções. Então a gente está escrevendo o diário para nós mesmos. Número 5, página 55. Observe novamente as páginas dos diários de Julieta e de Greg. Letra A. Explique como é a apresentação visual de ambos os diários. O que vocês veem nos dois? Os dois são escritos em folha de caderno. Os dois são escritos com letra cursiva. Os dois têm desenhos, não é verdade? Então, nós temos essas 3 características nestes 2 diários. Letra B. Se você fosse escrever um diário, onde faria o seu registro? Em uma folha avulsa? No caderno, no computador ou no celular? Explique a razão da sua escolha. Então, a resposta é sua. A resposta é pessoal. Vamos supor que você quer fazer no caderno. Você pode fazer. Eu preferiria fazer no caderno. Porque ali já fica tudo registrado. Eu prefiro fazer no meu computador, porque eu tenho um notebook. Aí eu vou registrar tudo no celular. Então, a resposta é sua, tá? Eu quero registrar num caderno porque eu acho mais prático. Então, você disse onde você vai registrar e você justificou. Número 6. Assinale as afirmações que podemos fazer sobre o diário pessoal. Primeira afirmação. Usa-se geralmente a primeira pessoa eu, que por ser um registro pessoal? Sim, claro, eu falei no início. Então, eu escrevo sobre mim mesma, então eu uso a primeira pessoa, que é o eu. Segundo, deve-se empregar uma linguagem clara para que as outras pessoas o leiam com facilidade? Claro que não. Eu não faço diário para uma outra pessoa ler, eu faço diário para mim mesma. No máximo, o meu próprio diário está lendo ele mesmo. Então, é a segunda opção, você não vai marcar. Próximo. Utiliza-se uma linguagem bem espontânea, porque é um registro livre e pessoal? Sim. Utiliza-se uma linguagem informal, que também é chamada de linguagem coloquial ou linguagem espontânea. Eu posso usar essa linguagem aí, né? Até gírias, palavras do meu dia a dia, do meu cotidiano. Registra-se o que for considerado importante para quem está escrevendo? Claro, eu vou registrar o que eu acho que é importante para mim, porque o diário é meu. Então, eu vou registrar só o que eu acho importante. E o último, anota-se a data dos fatos para não esquecer quando eles aconteceram? Sim, todo diário eu escrevo aquele dia e coloco a data, ou no início ou no final. Então, eu só não marquei a segunda opção. Número 7. Um diário pode guardar fatos, acontecimentos que não queremos esquecer. Que outro aspecto pode ser importante para que se tenha um diário? Bem, eu posso escrever um diário para registrar os melhores momentos da minha vida. Eu posso estar colocando no meu diário briguinhas que eu tive com coleguinhas. Eu colocava no meu diário decepções com amigas, né? Meus segredos, decepções amorosas.
né? Eu posso colocar coisas boas, coisas ruins, é isso que eu colocava no meu diário. Então, quem escreve o diário, se você escreve, normalmente a gente coloca essas coisas, tá? Coisas que faz parte do nosso dia a dia. A número 8 é algo que você vai fazer para sua mamãe ou para o seu papai ou para alguém que seja responsável aí na sua casa, tá? Você vai escolher um dos dois diários, ou o diário de Julieta ou o diário de Greg, e você vai fazer a leitura deste diário em voz alta para eles, tá bem? E assim termina a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Estou com muita, muita saudade de vocês, tá? Fiquem em paz. Deus cuide de cada um de vocês. Amo vocês.